Realidades pesadas não nos deixam subir. Não é assim que funciona? Se o coração está pesado, ele fica incapaz de buscar as coisas do alto. Agora, se ele está jogando fora diariamente os lixos que ele vai armazenando, com os relacionamentos que ele tem, com as realidades que vão pesando, sendo doídas, difíceis para ele, ele vai fazendo essa reciclagem no dia a dia e ele continua apto às coisas do alto. É assim que funciona. Não há outra maneira, minha gente. Você já parou para pensar que muitas vezes na sua vida você emperra o seu crescimento humano porque lhe falta leveza? Às vezes até no trato com o outro. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa que está pesada o tempo todo. Tem uma sacola de problemas e faz questão de desparramar esses problemas o tempo todo em cima dos outros. Esquece um pouco os seus problemas, fale de outras coisas. Seja mais leve ao outro. Jogue fora os seus excessos. Permita que Deus haja no seu coração. É tão bom quando você se surpreende com a leveza do seu coração, sabe? Com aquela felicidade, como dizia Guimarães Rosa, felicidade nos acontece. Felicidade são horinhas de descuido. É quando você não está nem percebendo e de repente aquela leveza toma conta do seu coração, não tem motivo, não tem razão, e você se sente feliz. Isso é fruto de um crescimento espiritual, Daniela, que eu preciso alcançar, que você, que todos nós precisamos. Então a vida cristã é sempre uma luz que faz com que a gente seja honesto com a gente. Há situações que o outro nunca poderá me dar. O outro nunca poderá me dar. Há situações que só eu posso alcançar. Há coisas que eu não tenho o direito de pedir ao outro. Sou eu que preciso me oferecer. Deixa de ser hipócrita com você mesmo. Que às vezes a gente vai sendo hipócrita com o outro e de repente a gente percebe, a gente deixa de perceber que nós estamos sendo hipócritas com a gente mesmo. E essa é a mentira mais nociva. É quando você mente para você mesmo. É quando você joga sobre você diariamente um caminhão de mentiras que nem você acredita. Deixa de bobagem, despoje-se. Isso, minha gente, é uma honestidade que faz muita diferença nos dias de hoje. Porque as pessoas estão muito preguiçosas espiritualmente. Elas estão muito despreparadas emocionalmente. Uma imaturidade o tempo todo. Para com isso. Começa a ser mais realista. Começa a ser mais verdadeiro com você. Você merece essa honestidade. Às vezes você não está sendo amado, é porque você está sendo chato demais. Tem muita gente chata demais, aborrecida o tempo todo, e acha que o outro tem que ficar carregando os fardos que são dela. Não. Eu não tenho obrigação de carregar os fardos que são seus. Eu posso até lhe ajudar em muitas coisas. Eu não tenho o direito de jogar os meus fardos sobre o outro. Então, eu não sou leve, não faço questão de ser leve e quero que o outro me leve nas costas. Isso é justo? Falta vida espiritual na nossa vida, sobra matéria. Pode observar, nós ocupamos demais o nosso tempo com realidades materiais, com situações materiais. E nos falta aquele tempo reservado à construção do espírito, a essa vida íntima que só Deus pode nos dar. Isso é vida espiritual. Quando você espera que o tempo lhe traga a resposta, você se desamarra das suas ansiedades e se desobriga de ter as respostas todas naquele momento e você permite viver. Eu quero fazer a experiência do despojamento, de não ter a resposta hoje. Eu quero aprender a dormir alguns dias com a dúvida. Por que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu. E saber talvez nem responda. Às vezes a resposta não responde nada. Por quê? Porque o coração está em busca de uma outra resposta, que só vai ser formulada depois de muito tempo passado, distante daquelas perdas que me fizeram sofrer tanto. Porque é claro que você tem o direito de amar a sua casa. Amor mesmo, cuidado. Quem ama estabelece um vínculo que põe a gente na perspectiva de cuidar, de valorizar.
É claro que é diferente o amor que você tem pela casa do amor que você tem pelo filho. Porque ali existe uma reciprocidade. Amar uma pessoa é diferente de você ter um amor por uma estrutura. Mas não é nenhum problema a gente dizer que nós temos um amor pela estrutura onde a gente vive. A gente se identifica com aquelas paredes, com aquelas cortinas, com aquele cheiro, não é? É tão bom quando a gente, depois de uma viagem, volta para casa e você sente o cheiro da sua casa, o cheiro da sua cama, o cheiro do seu guarda-roupa. É tão agradável. Então ali existe todo um conjunto de significados que faz com que você se sinta harmonizado. Isso é amor. Então veja bem, quando eu me disponho a cuidar da minha vida espiritual, outra coisa eu não estou fazendo senão dar um passo para significar essa minha vida material, para que ela me ajude a encontrar as riquezas espirituais. E é interessante porque a gente começa a fazer um caminho de crescimento que vai lhe dando condições de valorizar o que é material, mas ao mesmo tempo não se apegar de maneira desordenada ao que é material. Mas é claro que ali, se não existem pessoas que te amam, que te recebam, que te acolham, essa riqueza material não tem muito sentido. Então nós, à medida em que nós fazemos este avanço na vida espiritual, que é o cultivo dessas realidades elevadas, que São Paulo diz, quando a gente começa a cuidar para que não prevaleçam em nós as realidades mesquinhas, as realidades que nos jogam para o chão, você começa a ficar elevado e você vai valorizar a matéria de uma maneira diferente. Então a vida espiritual é essa oportunidade que a gente tem de mudar as nossas perspectivas. Então quando eu interpreto até a perda de um ente querido como uma oportunidade de recrutar dentro de mim forças, coragem, disposição, fé, eu estou dando uma dimensão espiritual àquela perda material. Que a perda de uma pessoa é também matéria. É o corpo que deixa de andar pela casa, é o corpo que já não mais se senta à mesa para tomar as refeições junto com você, é o corpo que você deixa de abraçar, que você deixa de cuidar, que deixa de dormir ao lado. Tem toda uma dimensão material. E é claro, tem a dimensão afetiva, psíquico, espiritual, que depois você vai administrando junto. É tudo de uma vez. É interessante porque eu identifico que a vida espiritual, qual é o termômetro que você tem para saber se você já alcançou um crescimento ou não? Digamos que eu quero analisar o crescimento que eu tive espiritualmente falando no último ano. Foi um ano pesado, foi um ano difícil para mim. Então eu observei que eu fiz crescimentos espirituais a partir das dificuldades que me foram próprias. Até os rompimentos que foram, num primeiro momento, dolorosos, depois eles demonstraram ser uma experiência de libertação pessoal mesmo. Não é que o outro seja ruim, não é que a pessoa fosse ruim, não. É você que vai tendo capacidade de reconhecer que você precisa dar passos de autonomia, de liberdade interior e de colocar as pessoas no lugar certo até para você amá-las melhor. Pode ser que num primeiro momento o que mais nos doa, o que mais seja difícil de administrar, seja essa perda física mesmo. É o outro que deixou de existir. É o outro que deixou de viver, de estar aqui ao meu lado. Mas enfim, nós não podemos mensurar o tamanho de uma perda. O tanto que a gente perde no momento que perde. É impossível, essa conta não fecha nunca. Agora, que as dificuldades da vida, as perdas materiais, nos ajudam a construir uma vida espiritual bem solidificada, eu não tenho dúvida disso. Essa maturidade só é possível à medida que a gente vai dando uma dimensão espiritual para a perda. Vejo o tempo todo acontecendo ao meu lado. Pessoas que estabeleceram um crescimento fantástico na sua vida espiritual, porque souberam administrar as suas perdas e os seus limites. É impressionante, minha gente. Basta a pessoa permitir que isso aconteça. Porque às vezes nós ficamos tão amarrados à nossa dor, e existe um fato que às vezes também nos prejudica muito, que é aquela obrigação de sofrer que às vezes a gente tem. Tem gente que já poderia ter superado o luto há muito tempo, mas acha que não pode.
tem medo do que o outro vai pensar, tem medo de como o outro vai, nossa, ela perdeu um filho e ela já está nessa alegria toda. Então nós estamos tão amarrados ao que o outro está pensando sobre nós, que muitas vezes nós não nos permitimos dar esse avanço na vida espiritual, porque ficamos amarrados nessas mesquinharias. Porque como é que nós podemos analisar uma pessoa espiritualmente mais elevada? É quando ela é mais preparada para perder. Se você quiser saber como é que eu sei que uma pessoa está espiritualmente elevada, é a capacidade que essa pessoa tem de perder materialmente. Pode parecer uma contradição, mas não é. Isso acontece. Espiritualmente, o ano passado, o meu crescimento, a minha maturidade, estava intimamente ligada àquilo que eu perdia, não àquilo que eu ganhava. Ganhei muita coisa, foi um ano de muitos ganhos. Fiz projetos importantes na minha vida, mas eu perdi muito. Eu não aprendi muita coisa no momento que eu ganhava. Eu aprendi muito no momento em que eu perdia. Padre, eu perdi o meu filho e não vejo nenhuma vantagem em ter perdido o meu filho. Eu só enxergo prejuízo. Sim, eu também. No momento em que eu vejo uma mãe lamentando a morte do seu filho, eu só vejo prejuízo. Mas vai conversar com essa mãe um tempo depois. A dor de ter perdido o filho não modificou. Pode até ter modificado a saudade, vai ficando mais leve, né? O tempo vai ajudando a curar. Mas ela começa a alcançar algumas dimensões do seu coração que aquele sofrimento só poderia fazer. Aí de repente ela descobre tantas dimensões da vida dela. E aí você identifica que aquele filho soprou uma vida naquela mulher no momento da dor. Como é que nós podemos avançar numa vida espiritual? Identificando naquilo que é vida material, o que pode ser uma amarra para a vida espiritual, ou aquilo que pode ser um impulso. Então nós estamos o tempo todo rodeados pela matéria, a gente não tem como fugir dessa matéria. Você está envolvida pelo seu trabalho, pelas suas amigas, pelos seus amigos, pelo seu contexto de vida social, você está na sua faculdade, você está na escola, enfim, todos nós temos este contexto de vida material que nos envolve. Então, o prejuízo, num primeiro momento, ele pode ser danoso para nós, ele pode nos causar muito sofrimento, mas depois que o tempo passa, você olha para ele e fala, que bom que eu perdi naquela hora. Que bom que naquele momento o meu chão foi retirado. Por quê? Porque pode ser que aquele chão estivesse me prendendo a ele. Que bom que você teve que abrir mão daquilo que foi tão difícil de abrir mão naquele momento. Aí depois que o tempo passa, você olha e percebe que foi fundamental para o seu crescimento humano ter vivido aquela desinstalação que aquela perda havia provocado. Só que, de acordo com o estilo de vida, com o tempo que a gente vai dedicando às situações, pode ser que eu passe boa parte do meu tempo cuidando da matéria, envolvido demais com as questões materiais e sem muito tempo para cultivar uma vida espiritual, uma vida afetiva, que é toda essa dimensão que não está visível, que eu não posso apalpar, mas que faz com que eu continue em pé. É o sopro que me faz parar em pé, né? É interessante isso. Ânima, alma, é isso, é o sopro que faz uma realidade viver. Aí você vai vendo concretamente na sua vida o poder desse discurso religioso que nos convence de que é bom a gente largar aquilo que nos pesa para trás. A vida espiritual, em qualquer que seja a religião, se essa religião estiver comprometida com o amor a Deus e o respeito ao ser humano, ela não vai propor outra coisa senão assumir esses valores que nos tornam mais leves e desprendidos. Sabe por quê? É muito mais fácil a gente estabelecer uma vida comunitária, uma vida em civilidade, em uma cidade, por exemplo, quando as pessoas estão leves, quando as pessoas estão mais centradas, quando as pessoas estão mais harmonizadas. A religião deveria ser um processo harmonizador. Deveria nos proporcionar diariamente, pela prática religiosa,
a capacidade de nos tornar mais leves. Toda vez que nós estamos querendo fazer a busca dessa vida espiritual, nós precisamos identificar situações que são materiais, que fazem parte da nossa rotina e que muitas vezes têm um poder de amarrar a nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui que a matéria se opõe ao espírito, viu? Uma igreja, por exemplo, que é material, pode muito bem me ajudar a rezar. Eu tenho aquela realidade material como um ponto de partida para a minha vida espiritual. Só que aquela igreja, ela não é o ponto final da minha vida espiritual. O que aquela igreja vai provocar em mim é aqui, dentro do meu coração, na minha cabeça, vai gestar um jeito de ser. Isso tudo é vida espiritual, minha gente. Porque a vida espiritual, na verdade, é a leitura que você faz de tudo o que a vida material lhe provoca. Então você pode muito bem viver perdas materiais e não fazer nenhuma leitura dela, e aí você não tem o crescimento espiritual, ou você pode perder materialmente, faz uma leitura dessa perda material e cresce espiritualmente. Não estamos prontos? Aquilo que eu partilho com vocês é a dinâmica da minha vida cristã também. Hoje a gente começa com essa música nos lembrando que Deus não se cansa de nos esperar. Você sabe que como padre, um grande desafio que eu tenho é justamente convencer as pessoas de que elas são amadas por Deus. Nós acreditamos muito na nossa miséria. Nós prestamos atenção demais nas nossas misérias. Não que isso seja ruim. Prestar atenção nas misérias não é nenhum problema, pelo contrário. A gente fica atento. O problema é quando a gente só presta atenção nas misérias e a gente não dá um passo na direção da superação delas, que é justamente acreditar que Deus nos ama mesmo assim. A gente só é capaz de superar uma fraqueza quando nós somos amparados de maneira amorosa por alguém. E o que é interessante é que o amor do outro nos ajuda a viver a dinâmica do amor próprio. Quando eu sou amado por alguém, eu reforço as minhas reservas de amor próprio. E é por isso que a Boa Nova consiste em apresentar às pessoas a pessoa de Jesus. Todo e qualquer processo de evangelização começa por apresentar Jesus à pessoa. Você sabia que Deus se encarnou, viveu entre nós, um homem chamado Jesus, que causou uma profunda revolução no seu tempo? Sabia que essa revolução foi causada justamente porque ele tinha coragem de amar os miseráveis, de incluir os que estavam julgados à beira do caminho? Aliás, boa parte das histórias que você vai conhecer de Jesus através dos evangelhos, que são 4 evangelhos, Lucas, Mateus, João e Marcos. As histórias que você vai encontrar aqui, que nos revelam quem é Jesus, muitas delas são contadas à beira de alguns caminhos. Jesus não ia para algum lugar. O mais importante não era chegar, era por onde ele passava e com quem ele se encontrava. O Evangelho está cheio de narrativas assim, de Jesus encontrando pessoas que estavam à beira do caminho. Como o cego Bartimeu. Não sabemos quantos anos ele passou ali à beira do caminho. O certo é que aquele homem já estava acostumado em ser julgado fora. Ele pertencia à periferia social. Ele estava apartado por causa da cegueira. Porque era cego, ele não podia tomar um caminho.
Ele não podia seguir. Então, ele ficava ali, à beira do caminho, ouvindo quem passava. Ele não via quem passava, ele ouvia. E ele não podia ir a lugar nenhum, porque estava cego. E essa cegueira, a parte que ele vivia por ser cego, era muito reforçado também pelo discurso religioso do seu tempo. Compreendia a enfermidade como uma maneira que Deus tinha de dizer que não estava muito satisfeito com aquela pessoa. Uma enfermidade que dá ao religioso o direito de não querer o outro por perto. Uma injustiça legal, legalizada, um desamor legalizado que a religião permitia. Aquele homem que estava à beira do caminho, de repente ouve a voz de Jesus e não pensa duas vezes. Manifesta o desejo de encontrar. Imediatamente alguém diz para ele: cala a boca, não perturbe. Mas de repente uma outra voz diz o contrário: levanta-te, coragem, vai até ele. E o Evangelho diz que ele saltou, se desenrolou do seu manto. Primeiro ele se desenrola do manto, salta e corre ao encontro de Jesus. Tão significativo esse desenrolar do manto, né? Como se ele estivesse jogando fora toda a estrutura que o mantia preso à beira do caminho. Neste manto, todo o preconceito das pessoas, todas as justificativas que este homem já havia acreditado, que lhe fixavam naquele lugar. Sim, porque vai indo a gente acostuma. A gente se acostuma com a escravidão, a gente se acostuma com o abandono, a gente acha que a gente merece aquilo mesmo. Certamente todas as falas que foram ditas a este homem provocaram este envolvimento. Está no manto. O manto travava este homem no chão. E é interessante, né? Se você está enrolado, você não tem como sair, saltar. Você precisa primeiro desenrolar o manto, para depois você ter coragem, condições de dar um salto. Então o Evangelho diz que primeiro ele se livrou do manto que o amarrava. E então ele dá um salto e caminha na direção de Jesus. E estando diante de Jesus, ele escuta uma pergunta tão óbvia. Jesus olha para ele e diz: queres que eu te faça? E aquele homem só queria uma coisa. Ele queria enxergar. Ele queria ter o direito de voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele poderia retomar o caminho. Ele poderia sair da beira do caminho. O não lugar. O lugar para onde não se vai. De onde não se sai. Quem está à beira do caminho não está indo a lugar nenhum. Mas ao ser curado, ele sabia que ele poderia voltar à estrada e encontrar um lugar para onde ele ia. O cego já tinha se tornado mendigo também. Porque por ser cego não podia trabalhar, não tinha como buscar o seu próprio sustento. A cegueira havia desencadeado a mendicância. E ele sabia que se voltasse a enxergar, ele perderia a escravidão do manto, ele sairia da beira do caminho, ele deixaria de ser mendigo. Ele retomaria a sua dignidade. A dignidade não vai embora da gente, mas ela fica adormecida, né? Por causa da vida que a gente vai levando, a gente esquece que a gente é digno. É o poder do pecado na nossa vida. Ele não retira a nossa dignidade, porque é irrenunciável. A dignidade humana não pode ser retirada nem quando eu me torno um criminoso. Ela não sai de mim, mas ela fica ofuscada.
e ofusca sobretudo a consciência. A ação do diabo em nós é aqui, é na mente, né? Ele vai possuindo o nosso pensamento e ele vai semeando a gente de pessimismos, de maldades que nós praticamos contra nós em primeiro momento. Autodesprezo, falta de amor. E quando a gente deixa de se amar, nós nos tornamos um território favorável à indignidade. Então, aquele homem estava esquecido de que era digno. Tantos anos amarrados naquele manto, tantos anos amarrado naquele manto, esqueceu-se de tudo que possuía como riqueza. E aquela palavra de Jesus para ele foi significativa demais. O que queres que eu te faça? E naquele momento então, Bartimeu, que eu veja. E é mais interessante que Bartimeu foi no essencial. Outro dia preguei um retiro sobre isso. Se Deus estivesse diante de mim e me perguntasse, Fábio, o que queres que eu te faça? Eu tenho tanto medo de dar a Deus a resposta errada. Sabe por quê? O nosso jeito de viver nos superficializa tanto que a gente costuma não ter acesso ao nosso querer mais profundo. A gente só conhece os quereres à flor da pele. A gente só conhece o que é superficial em nós. Eu quero isso. E de repente o isso que eu quero não corresponde às minhas necessidades fundamentais. Bartimeu, por exemplo, sabe que a única coisa que ele precisa é voltar a enxergar. Isso é essencial para ele. É fundamental. E ele não dispersa. Ele vai no fundamental. E então ele descobre que porque está pedindo um fundamental, aquilo que ele de fato precisa, Deus não lhe nega. E Deus não é um pai que fica fazendo o que os filhos pedem, as paixões, né? Ou os caprichos, não? Toda vez que eu peço a Deus uma realidade que não é para mim, Ele vai me negar. E eu posso até duvidar do amor dele por mim, porque me negou aquilo, mas o próprio tempo vai se encarregando de me mostrar que aquilo que Deus me negou era apenas uma prova de amor. Eu preciso ficar muito atento àquilo que peço a Deus. Sim, porque eu, quando estou movido pela superficialidade do querer, eu peço a Ele apenas aquilo que quero e não o que de fato preciso. E o querer precisa estar unido à minha necessidade. Por isso que eu digo que é preciso quebrar todas as barreiras que me separam do verdadeiro querer. Aquilo que de fato eu preciso e quero. Em Bartimeu, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus, quebra radicalmente todas as estruturas e vai no fundamental dele. É porque esse homem estava tão mergulhado na miséria, minha gente, que não havia tempo para a futilidade. Ele não pediu para ficar rico, ele não pediu uma casa na praia, ele não pediu o super, pediu só para voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, tudo lhe seria dado por acréscimo. Voltar a enxergar era o milagre original que poderia gerar muitos outros depois. Mas era a origem de tudo, ele precisava enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele teria condições de sair da beira do caminho. Aquele gesto amoroso de Jesus disse a ele justamente o que essa música diz a nós hoje. Que Deus espera por nós. Que Deus precisa nos dar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa.
Mas nós precisamos desenrolar o manto que muitas vezes nos impede de chegar até. O manto que muitas vezes nos prende, que nos condiciona, que nos priva de dar o salto que vai nos colocar diante do Senhor. É interessante porque Bartimeu não enxerga, ele não sabe para onde ele deve correr. Mas ele ouve a voz de Jesus. Ele não vê onde Jesus está, mas ele ouve. É que o Evangelho diz, ouvindo a voz de Jesus, o cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade. Em Bartimeu a fé chega pelo ouvido. Ele acreditava que Jesus podia curá-lo, mas ele não via. Ele só podia ouvir. E o que é interessante é que Bartimeu certamente já tinha escutado falar de Jesus. Ele já conhecia o poder de reintegrar que Jesus tinha. Ele jamais iria querer se aproximar de um líder religioso se ele tivesse ainda em dúvida que esse líder religioso poderia rejeitá-lo da mesma maneira como ele foi rejeitado por todos os outros que passaram pelas. Porque se Bartimeu continuava à beira do caminho, é porque ele ainda não havia encontrado um líder religioso que o reintegrasse. Então, para ele se encorajar e gritar pedindo a ajuda de Jesus, é porque ele já conhecia a fama que Jesus tinha de trazer para perto dele os piores, os rejeitados, os doentes, os miseráveis, os pecadores. Sim, porque naquela época doença e pecado tinham o mesmo significado. A doença era uma manifestação do pecado. Então Bartimeu sabia muito bem. Quando ele escuta a voz de Jesus, ele sabia muito bem que ali estava alguém com quem ele poderia contar. Alguém que poderia fazer diferença na sua vida. Pudesse oferecer aquilo que ele precisava e que estava expressa no seu querer. Ele queria o fundamental. Amor não é um acontecimento fácil. Por mais que nós tenhamos isto como dom em nós, você, na sua vida e na sua experiência prática, sabe o quanto dói amar. Porque amor é isso. Amor é um acontecimento que se eterniza em nós pela própria força de ser Ele o que é. E o amor não pode conceber infelicidade. Onde há amor não pode haver infelicidade. Pode haver sofrimento, mas infelicidade não. Mas na vida nós temos duas possibilidades. Ou sofremos a dor de amar e somos felizes, ou sofremos a dor do desamor e somos infelizes a vida inteira. Por isso, Jesus subiu a um monte, certa vez, para falar aos seus amigos o grande significado da felicidade. E certamente os discípulos estavam esperando uma fórmula mágica. Assim como nós escutamos o tempo todo hoje no mundo, fórmulas de felicidade que são absolutamente fáceis. Uma coisa me inquieta nessa fórmula de felicidade. Como é que você pode entender que alguém pode ser feliz chorando? Como pode ser alguém feliz no momento da fome? Como é que nós podemos fazer a reconciliação de duas realidades e descobrir nisso a felicidade? Como é que uma situação aparentemente que traz infelicidade, quando você descobre, por exemplo, a sua dor, a sua lágrima, você ter que entender que esta lágrima, esta dor, é a fonte da felicidade humana. E a beleza da vida, muitas vezes, não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela.
Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele, senão a decepção. A vida é assim. Se hoje você quisesse fazer um relato da sua vida e descobrir o quanto você já cresceu na sua história, se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida, quem sabe relembrar quem é você, fazer um relato de quem seja você, contar ao mundo quem é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu. Os sofrimentos humanos são muito parecidos, só muda de endereço. Já dizia minha mãe o tempo todo, cada um no seu canto, sofre seu tanto. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer, se você não dissesse junto, tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento, de tudo que você precisou se empenhar, de tudo que você precisou lutar, de tudo que você precisou reconciliar dentro de você. E ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua cara, na vida que você se empenhou, nos amores que você amou, nos filhos que você educou, nas noites mal dormidas, para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva. Que só pode vencer aquele que soube lutar. Nós somos, no tempo, na história, a soma de tudo aquilo que a gente já foi capaz de preparar. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer. Quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. O sofrimento da caminhada vale a alegria de uma chegada. Não há ressurreição sem o Calvário. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado. E ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos, e lá ela faz um processo doloroso que consiste em ficar diante de um paredão e bater o bico, ficar batendo o bico, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo. Cresce. Como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça,
o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder. Depois de terminado todo este processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir. Novas garras, jovens, fortalecidas. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas. Porque as penas também já estão velhas e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então começa a arrancar pena por pena para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver este processo. Com o bico novo, com as novas garras e com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente, o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Já parou para pensar o quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças? Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos. Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias, o próprio significado da força, da luta. Todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso. Mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê? Ainda não tivemos a coragem de encarar o sofrimento de verdade. Há 2 formas de nós encararmos o sofrimento, há 2 formas de nós encararmos a dificuldade. Ou encaramos de frente para vencer, e aí assumimos o sofrimento da luta de vencer aquela hora, assim como a águia é capaz de vencer o sofrimento de retirar as unhas velhas, o bico velho, trocar a plumagem, ou então nós vamos ficar lamentando a vida inteira que não sabemos e já não conseguimos mais caçar. Ou enfrentamos o sofrimento da redenção, esse sofrimento que transforma, é aquele sofrimento da decisão diária, de você acordar e decidir, hoje Deus me quer de pé, hoje Deus me quer vivo, hoje Deus me quer lutando. Ou então nós vamos nos sucumbindo cada dia mais e vamos nos tornando apáticos, vamos nos tornando sem vida, achando que somos águias, quando na verdade nós só temos a aparência de águia. Mas ainda não estamos transformados pelo poder da restauração que a vida pede de nós. Ainda não descobrimos a força que há no específico do que Deus pede de nós. As bem-aventuranças estão aqui para demonstrar que só podemos chegar à beleza do depois se soubermos viver a renúncia, o sacrifício, a luta do agora. Você experimenta isso na sua vida? Quantos jovens hoje, por exemplo, que estão vivendo a grande dificuldade do vestibular, não passa. Não é porque agora o vestibular está se apresentando como um monstro. É porque todo o processo do educacional foi vivido de qualquer jeito pela grande maioria.